Beleza. Já vamos lá, gente. Deixa eu só acertar aqui. Acho que agora vai. Vocês estão vendo direitinho aí o Data Show aí, o PowerPoint? Ele só não está no modo apresentação. Agora sim. Agora foi? Tá. Acho que tá gravando, tá tudo certinho. Então vamos lá, gente. O avivamento moraviano. Como já tinha sido apresentado antes, eu creio, e muitos historiadores, missiólogos creem também, que o avivamento moraviano é um dos maiores avivamentos da história da Igreja Cristã. E já conto para vocês nessa sinopse aqui que eles iniciaram uma reunião de oração de 24 horas, aquela reunião que muitas vezes a gente já fez em nossas igrejas, reunião do relógio de oração, onde irmãos marcavam um horário e 24 horas sempre tinha alguém na casa de oração buscando, intercedendo. E essa reunião de 24 horas, ela durou 100 anos. E nós vamos ver que foi uma história que impactou as nações. Quero iniciar lendo com vocês uma palavra que creio que revela muito da história dos nossos irmãos morávios. Uma palavra que está em João, capítulo 17, versículo de 9 a 11. Uma oração linda, poderosa que o nosso Cristo fez pela igreja, fez por mim, fez por você. Fez pelos irmãos moravianos. E estes viveram. Eles tinham um lema que era um lema de oração. Eles não trabalhavam se não orar. Primeiro tinham que orar para depois trabalhar. E eles entendiam também que eles eram resposta das suas próprias orações. E esse texto bíblico exemplifica bem claro muito desse avivamento e creio do segredo deste avivamento. Claro que falar de segredo é um pouco complicado porque é a graça de Deus sempre atingindo a história e é uma dádiva, movimentos de avivamento, movimento nos corações, conversões, libertações, a igreja despertada, acordada, caminhando, amando o mundo, isso é dádiva de Deus. Mas nesses eventos históricos nós temos muito que aprender. E eu creio que esse texto revela muito da caminhada daquele povo. Vamos ler o texto? João 17, 9 a 11. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora ao Pai, pedindo algo que o apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Efésios, trabalha de forma muito magnífica, revelando que uma das principais características do corpo de Cristo, da Igreja de Jesus, é a unidade. John Stott, o grande teólogo anglicano, ele, no seu comentário de Efésios, ele declara que o maior crescimento da igreja não é quantitativo,
embora isso é muito bonito e que a nossa igreja e a igreja cada dia se expanda e mais vidas se rendam ao Cordeiro que venceu. Mas o verdadeiro e maior e melhor crescimento é o crescimento da unidade cristã, de sermos um como o Pai e o Filho, o Santo Espírito são. Essa é a proposta bíblica, que nós possamos aprender a ser um. É o desafio do casamento. E nós, casados, sermos um com a nossa esposa, o esposo e a esposa, o cônjuge, sermos uma só carne. Esse grande desafio, esse grande privilégio, essa grande experiência de vida é um dos chamados lindos principais para você, para mim, para nós que somos do Cristo. Sermos um. Gente que aprende a ouvir junto, a cantar junto, a trabalhar junto, a sonhar junto, a caminhar de mãos dadas, a caminhar lado a lado, respeitando, amando, perdoando, motivando, enfim, caminhar lado a lado. Esta é uma oração que Jesus fez por você, que fez pela igreja, que fez pelos moravianos. E nós vamos ver que os moravianos, eles provaram desta oração de uma forma magnífica, bela, profunda, frutífera. Vamos lá. Esse cordeirinho aí com essa descrição é o símbolo dos irmãos moravianos, que até hoje eles estão aí levando a palavra, eles estão revelando o amor de Cristo, são reformados, é uma igreja abençoada e abençoadora. O lema deles o nosso Cordeiro já conquistou, vamos segui-lo. Ou alguns que interpretam que eles diziam muito, eis o Cordeiro que venceu, vamos segui-lo. Então, esse era o lema, o nosso Cordeiro já conquistou, vamos segui-lo. Quero ressaltar novamente o versículo 11 de João 17, que diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. João 17, 11. Esses irmãos morávios, ou os moravianos, eles são... a origem deles, nós vamos ver daqui a pouco, vem do Hus, John Hus. John Hus foi um pré-reformador. John Hus, ele viveu 100 anos antes de Martim Lutero. John Hus, ele começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo puro e simples. Ele começou a denunciar algumas heresias. E por ele pregar o evangelho, declarando principalmente que a salvação é só por Cristo, e voltou a ler a palavra, amar a palavra e pregar a palavra, ele foi perseguido. E John Hus foi lançado à fogueira. Quando ele estava sendo lançado à fogueira, ele fez uma profecia, ele profetizou algo muito interessante. Ele diz assim, vocês podem estar queimando o ganso. Hus quer dizer ganso também na língua deles. Mas daqui 100 anos Deus vai levantar o cisne. Passados 100 anos, Martim Lutero pregou as 95 teses e começou um grande movimento e que também não deixou de ser um grande avivamento. Os irmãos morávios, eles fazem parte dessa história de John Hus. Eles eram seguidores, eles eram conhecidos também como hussitas, tanto os da Boêmia quanto os morávios, que ambos povos ficavam na Tchecoslováquia, eles eram seguidores de John Hus. O lema deles, como disse, o nosso Cordeiro já conquistou, vamos segui-lo. É algo extremamente teológico e bíblico esse lema, porque eles estão declarando que é Jesus que está fazendo todas as coisas. Vamos segui-lo. Eles têm a visão clara que João teve em Apocalipse, mostrando que Jesus está no seio da igreja, que Jesus caminha com a igreja, que Jesus está com a igreja. Uma passagem que ilustra muito essa ação, essa intervenção e essa presença de Jesus em nosso meio, no meio da igreja, é quando Paulo, no caminho, estava perseguindo a igreja no caminho de Damasco, e ele então ouve a voz do Cristo dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele estava perseguindo a igreja de Jesus, mas perseguir a igreja de Jesus é perseguir o Cristo.
Jesus está conosco. E os morávios começaram a entender que Jesus estava fazendo algo poderoso, que ele é o Cordeiro que venceu. Era também um lema deles. Eles gostavam desses lemas. O Cordeiro que venceu, segui-o. Jesus está fazendo todas as coisas. Jesus está vencendo. Jesus está plantando o reino dele. Jesus está conosco. Vamos segui-lo. Nicholas von Zinzendorf, esse conde, ele foi um dos grandes líderes dos moravianos e desse grande avivamento que aconteceu nessa comunidade dos irmãos morávios. O conde de Zinzendorf, ele teve uma experiência interessante. Ele era um homem rico, ele era um homem que naquela época viajava já pelo mundo, e em uma das viagens se deparou com o quadro Esse Homo, onde Cristo era retratado dizendo as seguintes palavras. Era um quadro de Jesus e estava escrito nesse quadro as seguintes palavras: dei minha vida por você. O que você faz por mim? Dei a minha vida por você. O que você faz por mim? Essa foi uma experiência muito poderosa na história do conde Zinzendorf. A partir daquela imagem, daquela experiência, olhando para o quadro e ouvindo essa voz, algo aconteceu no coração do conde Zinzendorf. E ele então se dedicou e consagrou de uma forma muito mais profunda até então a sua vida a Cristo Jesus. Ele desejou viver incansável, intensamente para Cristo e com Cristo. Ele, em 1722, o conde, ele deu abrigo em sua propriedade chamada Herrhut, que tem um nome muito interessante, Cabana do Senhor. Ele deu abrigo a um grupo de 300 pessoas que estavam sendo perseguidas na Morávia. Houve na Morávia uma perseguição terrível, muitos foram mortos. E os moravianos eram mortos porque eles eram seguidores de John Hus, como há pouco disse. E um rei católico, ele então se opôs a toda essa mensagem, essa doutrina de John Hus, e eles eram tidos como hereges, e eles então eram machucados, eram jogados em cadeias, eram mortos. Então, os irmãos morávios, eles saíram em peregrinação. Eles eram refugiados. E esses refugiados, na caminhada deles, como nós temos visto hoje, né, na Síria, que muitos têm caminhado e chegado em vários países, eles chegaram à fazenda do conde Zinzendorf, um grupo mais ou menos de 300 pessoas. E por serem adeptos a essa doutrina pregada por John Hus, como eu disse, eles eram perseguidos. Esse grupo de imigrantes deu origem aos conhecidos irmãos morávios, ou Unitas Fratum, unidade dos irmãos. Eles começaram a entender a importância da unidade. Mas já quero deixar aqui claro que o início deles, principalmente lá na vila ou na fazenda do conde Zinzendorf, os moravianos, eles eram um bando de brigões. Eles brigavam entre si, eles brigavam com os outros irmãos de outras denominações, porque a fazenda do conde foi transformada num abrigo de refugiados, não só de moravianos, mas também de outros irmãos de outras províncias da Alemanha, e ali havia pietistas, havia os hussitas e outras denominações que já estavam surgindo. E eles brigavam entre si. Eles xingavam ao outro. Na hora do culto, um do outro, eles iam na porta da igreja e começavam a xingar o que eles estavam fazendo. Era uma confusão. Levantava pessoas como querendo dizer que eram profetas. Era uma bagunça. E nesse contexto, certa feita, o conde de Zinzendorf, ele começou a interferir, começou a pastorear de uma forma mais intensiva aqueles irmãos. 5 anos depois, correu um significativo avivamento, trazendo grandes transformações na vida dos moravianos. Eles estavam reunidos na sua igreja e, num tempo de oração, o relato deles é que eles foram tomados, cheios, inundados com o Santo Espírito, e eles começaram a orar, eles começaram a arrepender dos seus maus caminhos, eles começaram a
a entender o amor fraterno de fato. Eles começaram a ter posturas diferentes no trato um com o outro. E a partir daquela reunião, eles começaram uma nova caminhada de unidade e de oração. Eles conduziram uma vigília de oração ininterrupta durante 100 anos. E eles adotaram a simplicidade como modo de vida, dando grande assistência aos necessitados da sua sociedade. Eles começaram a partir daquele movimento, daquele mover do Santo Espírito, onde eles começaram a amar a palavra e viver a palavra. Começaram a orar 24 horas, sempre tinha um grupo, ou era um grupo de homens, ou um grupo de mulheres, começaram 12 homens, 12 mulheres, e assim durante 100 anos, diariamente, dioturnamente, eles invocavam, eles buscavam, eles clamavam, eles se colocavam como resposta, eles oravam suas experiências, eles oravam e clamavam ao Senhor e se colocavam à disposição do Senhor. E esse povo, então, eles se transformaram numa dos movimentos, né, da igreja que mais enviou missionários para as nações. No ano de 1731, o conde Zinzendorf teve um encontro com cristãos nativos da Groenlândia e da Índia. E ele ficou chocado com o apelo deles, para que tivessem mais missionários em suas terras. Eram terras longínquas, eram terras que ninguém conhecia. Em 1700, ir fazer uma viagem era algo muito sério e problemático. E a partir desse encontro, o conde começou a pregar a palavra na sua fazenda, na sua vila, para aqueles moravianos e aqueles outros irmãos que se uniram a eles numa só igreja. E eles, então, começaram a se dispor e ir para as nações. James Montemore, o maior compositor de hinos deles, deu a seguinte descrição realística. Olha o hino que James escreveu. Uma das marcas dos moravianos foram que eles eram musicistas maravilhosos e eles compuseram várias canções. Eles cantavam muito, muito. Eles tinham um culto que era como se fosse uma cantata. Toda a liturgia não eram todos os cultos, mas havia certos cultos dos moravianos que desde o início era só canções. Era um povo que amava engrandecer, louvar, bendizer o Senhor. E nesse hino mostra um pouco do que aconteceu no coração daquele povo, naquele despertamento espiritual. Observe as palavras desse compositor James. Ele relata, ele escreveu essa canção dizendo: eles andaram com Deus em paz e amor, mas falharam uns com os outros. Enquanto severamente pela fé eles se esforçaram. Irmão se desentendia com o irmão, mas ele, em quem eles colocaram confiança, ele, Jesus, né, que conhecia suas estruturas empoeiradas, apiedou-se deles e curou suas fraquezas. Ele os achou em sua casa de oração, com um acordo reuniu, e então lá revelou sua presença. Eles choraram de alegria e tremor. Um copo eles beberam, um pão eles partiram, um batismo eles compartilharam, uma só língua falaram, perdoando e perdoados. Eles iam adiante com línguas em chamas, se deliciando em um abençoado tema. O amor de Jesus e o seu nome, os filhos de Deus se unindo, que amam o nosso tema e permaneçam no lema, que possamos cumprir a tua lei de amor e amar assim como somos amados. Esse compositor, ele contou de uma forma muito clara, resumida, a história, o cerne do avivamento moraviano. O que levou uma igreja que tinha 300 pessoas, depois outras pessoas se uniram a eles, mas uma igreja rural, uma igreja de uma fazenda, impactar nações inteiras, como vocês vão ver daqui a pouco.
O que fez esses homens mudarem, deixarem de ser tão brigões e serem pessoas tão ternas, pessoas tão inseguras e medrosas para serem pessoas tão descansadas e aquietadas em Deus, pessoas que não se amavam e que começaram a amar não somente uns aos outros, da família, da comunidade, mas amar as nações. Bem, um breve resumo para vocês entenderem o que representa esse avivamento. Qual foram os feitos desse avivamento. As missões moravianas, segundo Kenneth Moreland, ele descreve assim: os morávios foram os primeiros cristãos a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, não apenas de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Muitas das ações missionárias eram ações colonizadoras. A Inglaterra chegava e colocava a cultura, e dentro disso ia o cristianismo. Mas a primeira ação histórica, onde a igreja não quer colocar a cultura, mas quer revelar o amor de Deus, o Cristo como o único caminho, verdade e vida, são os moravianos. Os moravianos, eles vão para as nações para falar de Cristo. Eles entram nas nações não para mudar a cultura, embora muitas vezes, claro, as culturas malignas precisam ser mudadas, mas eles iam com o objetivo de amar e servir aquele povo. Os próprios missionários moravianos se dispunham para o campo, comprometendo-se a utilizar a sua profissão para manterem-se ali. A igreja não tinha tanto recurso para poder ajudá-los. E então eles usavam o trabalho deles, eles entravam na sociedade, muitos eram padeiros, costureiras, ferreiros, gente que trabalhava com as suas mãos, e eles então, com o trabalho dele, eles abençoavam a comunidade, eles ajudavam a comunidade a prosperar, e eles levavam o Cristo de Deus. Grande parte dessas profissões envolvia trabalhos manufaturados. Eles acabavam não ficando em trabalhos que eles não tinham liberdade para poder fazer o trabalho missionário. Então, eles estavam produzindo, eles estavam servindo, o que dava maior flexibilidade para o missionário na administração do seu tempo. Bem, eu quero contar para vocês uma história que, quando eu ouvi, mexeu com o meu coração. E eu espero que mexa, e não só mexa, mas possa movimentar-nos e, pela graça de Deus, também gerar um grande avivamento, um grande despertamento no meu e no seu coração. Eu confesso que, quando preparava essa aula, e são tantas coisas preciosas, são tantas histórias lindas, e eu, inundado com essas histórias ontem, durante a semana, eu fiquei assim, tocado, e fui muito abençoado. E uma das histórias que me abençoou muito é a história do oleiro. O conde Zinzendorf, ele ficou sabendo que existia um país que chamava Alasca. E isso já é para metade da vida do conde. Ele já estava de mais quase chegando a já ser um idoso. E o conde, então, ele quer enviar um missionário para o Alasca, porque ele teve um encontro com os Utes, que é uma das tribos dos esquimós, e ele ficou tocado com a necessidade que os esquimós eles precisavam ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele então pensou, orou, e no coração dele veio o oleiro. Nós não sabemos o nome do oleiro. A história só conta que ele era o oleiro da vila, de Herhut, da cabana, do refúgio do Senhor, daquela fazenda. Ele era um dos oleiros. Esse oleiro já era um homem de meia idade. E o conde, então, no outro dia, depois que ele orou, pensou nesse oleiro, ele foi conversar com o oleiro. E ele então colocou para o oleiro um pouco da história que ele sabia dos esquimós, e que era um local muito longe.
E naquele momento, os irmãos morávios já tinham enviado missionários para vários lugares do mundo. E não tinha uma equipe para enviar para o Alasca. Então, eles não tinham uma equipe, eles não tinham dinheiro, e era um lugar muito longe que, com certeza, esse oleiro não voltaria mais. Sem dinheiro, sozinho, e não vai voltar mais para casa. Essa foi a proposta que o conde fez para o oleiro. O oleiro ouviu o conde e fez um pedido para o conde. Conde, eu preciso de um par de sandálias usadas. Eu não sei se ele estava descalço, mas ele fez esse pedido. O conde arrumou o par de sandálias para ele e combinou com ele que na manhã seguinte eles iam conversar mais um pouco. Na manhã seguinte, o conde foi na casa do oleiro e o oleiro não estava lá. E a vizinha do oleiro disse que muito cedo o oleiro tinha já se organizado e começou a jornada para o Alasca, dizendo que era urgente ele chegar na terra dos esquimós. Algo muito interessante, gente, que nós não sabemos o nome do oleiro, mas hoje nós sabemos de um dado muito interessante histórico. Hoje, 50% da população dos esquimós no mundo, a população dos esquimós, 50% delas, ela é convertida a Jesus Cristo. E o início dessa conversão, conta a história, que foi um moraviano, que não sabemos o nome, que chegou na terra deles. Esse avivamento produziu pessoas como o oleiro, que só precisavam de um par de sandálias velhas para sair de sua casa, sozinho, sem dinheiro, e sabendo que não ia voltar mais. Nós muitas vezes temos tanta coisa, mas talvez falte bastante coisa ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa história revela das facetas, das histórias do avivamento moraviano. Mas olha o resumo que eu gostaria que você pudesse ver do trabalho dos irmãos morávios. Depois de 100 anos de intensa atividade missionária, os irmãos morávios tinham estabelecido 41 centros missionários, 40 mil batizados nos campos e 208 missionários ativos. 50 anos depois, esse número subiu para 700 centros missionários, 83 mil batizados, 335 missionários ativos e 1.500 obreiros nacionais. Nós estamos falando de uma igreja na fazenda ou da fazenda. Nós estamos falando de uma igreja de refugiados. Nós estamos falando de um povo simples, que eram trabalhadores simples, braçais a maioria deles, e impactaram o mundo. Atualmente, há missiólogos que relatam sobre algumas comunidades que a gente pensa que não foram alcançadas ainda. E quando alguns missionários chegam a essa comunidade, eles descobrem que existe uma igreja forte naquela comunidade, naquela vila ou naquela nação. E a origem dessas igrejas, os missiólogos atualmente também têm dito que essas origens, elas relatam um moraviano ou moravianos que chegaram naquele lugar. Até hoje, nações, tribos, locais têm recebido essa herança do grande avivamento dos irmãos moravianos. Olha que coisa impressionante. A proporção chegou à impressionante marca de um missionário para cada 25 cristãos morávios. Tinham 25 cristãos, um era missionário, um se dispunha a servir, a ir para as nações, a abençoar, a proclamar o nome de Jesus Cristo. Gostaria que você entendesse um pouco mais da história e também do espírito, do movimento, do coração daqueles irmãos, nas palavras do Nicholas von Zinzendorf, do conde Zinzendorf. Ele registrou:
exortou por amor a todas as nações da caída raça humana, que nós proclamaremos a salvação de Cristo e vamos declarar sua graça pelo sangue comprada, para mostrá-lo e retratá-lo na sua forma de morte e beleza, que seja nosso objetivo e alegre dever. Eles tinham claramente que o dever deles era revelar a graça, a beleza, o poder do sacrifício do Filho de Deus. A vida deles seria uma continuidade da obra de Jesus Cristo. Somos pequenos cristos. Ele disse ainda: eu estou destinado pelo Senhor a proclamar a mensagem da morte e do sangue de Jesus, não com sabedoria humana, mas com divino poder, desconsiderando minhas próprias consequências pessoais. Gente que se lançou, gente que entregou tudo, entregou o coração, a alma, o corpo, a família, os bens, a história, os dias. Gente que se rendeu, gente que amou o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. As últimas palavras do conde Zinzendorf, ditas no seu leito de morte, foram as seguintes. Preste atenção, por favor. Eu estou indo para o meu Salvador. Eu estou pronto. Não há nada que possa me impedir agora. Eu não consigo dizer o quanto eu amo vocês. Quem teria acreditado que a oração de Cristo, que todos sejam um, João 17:11, poderia ter sido tão surpreendentemente cumprida entre nós? Eu só pedi pelos primeiros frutos entre os pagãos, e milhares têm sido me dado. Não estamos nós como no céu? Não vivemos nós como anjos? O Senhor e os seus servos entendem um ao outro. Eu estou pronto. As últimas palavras revelam o cerne, a essência do avivamento moraviano. Dedicação, unidade, amor, viver a palavra, viver a oração do Cristo. Esse mapa que coloquei aqui mostra que aqueles irmãos, naquela província alemã, Harhut, eles saíram daquela fazenda e foram para o Alasca, para a Groenlândia, para Labrador, Dutch-Guiana, as Guianas, África, para a América. Eles foram para as várias nações e plantaram igrejas e vidas, milhares de vidas foram salvas e conheceram o maravilhoso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através dos moravianos. Gente, gostaria que você focasse agora, dentro desse estudo, dessa história. Eu quero ressaltar algumas verdades e princípios que os nossos irmãos morávios nos ensinam e que nós, pela graça, podemos e devemos viver. Os moravianos, eles nos... Antes disso, eu queria contar uma história. Esse mapa aqui eu coloquei para lembrar de uma história. Vocês já ouviram falar de John Wesley? O fundador da Igreja Metodista? Já ouviram falar? Já ouviram falar que John Wesley ele foi um dos maiores pregadores do mundo? Um grande pregador que muitas, milhares de pessoas se renderam a Jesus por causa da vida dele. Vocês lembram da história dele? Tem no início, assim, na juventude de John Wesley, ele tinha se colocado à disposição para levar a palavra de Deus aos índios americanos. Ele era inglês, em Londres morava, e então ele saiu de Londres para a América. E ele então foi anunciar a palavra de Deus. E na viagem de navio, ele ficou com muito medo. Fortes tempestades assolavam o navio e ele teve muito medo. E algo aconteceu que mudou muito a perspectiva e o coração do John Wesley. Ele notou que enquanto ele estava muito medroso, tomado por pânico, ele notou que um grupo de moravianos que também estavam indo para a América para levar a palavra de Deus, para falar do Cristo, aquele grupo cantava, orava, aquele grupo estava calmo, sereno e tranquilo. A postura dos moravianos impactou John Wesley. E ele viu que a fé dele era rala,
Ele chegou a pensar que realmente ele não era alguém convertido a Jesus Cristo. O testemunho dos moravianos impactou de tal forma que algo aconteceu no coração de John Wesley. E a partir daquela experiência, e foi uma experiência que ele fracassa, ele vai para os índios, não consegue nada, volta para casa fracassado, mas a grande experiência com a fé dos moravianos mudou a vida de John Wesley. Depois, mais tarde, ele vai em Herhut ver o jeito que eles cultuavam, como eles trabalhavam, e o metodismo foi baseado também no jeito moraviano de ser e cultuar a Deus. Muitos dizem que uma guerra civil não aconteceu na Inglaterra como aconteceu na América, e não aconteceu por causa de John Wesley, por causa das pregações de John Wesley. John Wesley ganhou almas, John Wesley abençoou a Inglaterra, e John Wesley foi abençoado pelos irmãos moráveis. Bem, agora quero concluir com vocês. Os nossos irmãos moravianos, nessas histórias, um pouco delas, né, que tem muitas outras, nesse avivamento, nessa disposição, nessa caminhada séria com Deus, eles nos ensinam. Primeiramente, uma igreja de refugiados pode abençoar as nações. Uma igreja da roça, uma igreja de imigrantes, uma igreja de gente machucada e perseguida, uma igreja de gente que foi tirada dos seus familiares à força e que perderam pessoas violentamente. Não ficaram tomadas e não foram orientadas por suas tragédias, mas gente que provou do amor de Deus, da palavra de Deus, do mover do Santo Espírito, e essa igreja de refugiados abençoou as nações. Uma igreja da roça, uma igreja que naquele tempo não tinha carro, não tinha dinheiro em abundância, não tinha avião, não tinha tecnologia, não tinha Zoom, não tinha muitas coisas. Eles saíram da sua vila, da sua fazenda, e eles chegaram não só em lugares, mas no coração de gente carente. Uma igreja de refugiados pôde abençoar as nações. Segundo, uma vida santa, consagrada, alegra o Senhor. Aquele povo brigão, aquele povo que não perdoava, aquele povo que se machucava, aquele povo que era ferido e por isso se machucava. Aqueles homens, porque foram tomados pelo Espírito de Deus, porque levaram a palavra de Deus a sério, porque se renderam totalmente a Cristo, eles começaram a cultivar uma vida santa, uma vida de oração, uma vida que eles oravam intensamente, incessantemente. 100 anos aquele povo orando 24 horas. 100 anos aquele povo antes de trabalhar orava. E mais do que isso, era o estilo de vida deles, orar, serem honestos, serem trabalhadores, cuidarem uns dos outros, servirem uns aos outros, irem para uma cultura e respeitarem a cultura e respeitarem as nações, amarem uma vida de santidade. Eles entendiam que isso alegrava o Senhor e assim eles viveram. Em terceiro lugar, a unidade é libertadora e poderosa. Tenho convicção que se não fosse essa libertação que o Espírito faz no nosso coração, que fez no coração dos moravianos, eles nunca tinham chegado, não tinham chegado na outra fazenda. Eles não tinham chegado na casa do vizinho. Eles não tinham chegado no coração dos filhos deles. Mas eles chegaram a lugares tão longínquos, exatamente porque eles eram um, assim como Jesus é um com o Pai. A unidade, o respeito, o amor um pelo outro, o perdoar, o estar junto, o andar lado a lado, o sermos realmente corpo de Cristo, com certeza é o grande segredo para uma igreja ser relevante, frutífera e abençoadora. Todos somos missionários. Eles entendiam que todos eram missionários. Não era só uma elite, não eram só alguns que não tinham nada que fazer, não era só algumas pessoas, não, todos. Todo cristão, todo moraviano é um missionário de tempo integral. E por último, um povo que sempre tem uma canção. Era um povo que cantava muitos hinos, muitos hinos eles comporam. Era um povo que louvava, era um povo que entendeu e cresceu num estilo de vida que era adorar a Deus com a vida. Eles cantavam o que eles viviam. As canções dele eram orações e experiências que ele viviam. Muitas canções eles compuseram
porque eles eram um povo que gostava de música, mas mais que isso, amavam a Deus. Gente, só mais uma história de amor para a gente encerrar. 2 jovens moravianos, de 20 anos, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo nome era, o dono dessa ilha, né? Era um britânico, agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos para a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração, eles tinham pequenos grupos, eles tinham grupos de oração, e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabia que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Eles entendiam que eles eram a resposta da oração. Eles entendiam que a vida, através da vida dele, eles estariam exaltando, glorificando o sacrifício de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, o nosso Cordeiro já conquistou. Vamos segui-lo. Isso quer dizer que Jesus está fazendo todas as coisas. Vamos seguir a Jesus. Amém, gente? Bem, que Deus abençoe. Espero que esses relatos, essas histórias possam ter não só alegrado, aquecido o teu coração, mas possa conduzir eu e você à oração agora e cada dia mais, e nós possamos, pela graça, sermos essa igreja, né? Esse povo que quer abençoar, que quer ter uma vida santa, que quer viver juntinho, unidos, que quer ser um missionário do Senhor, e que quer cantar sempre uma canção nova para o Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero só colocar aqui para vocês, próxima aula, 2 de agosto, será às 9h30, tá, gente? Então, 9h30, nós vamos ser fortalecidos com a aula Relacionando-se com Deus Trino. Vamos estar juntos, vamos aprender juntos. O Marco Aurélio, o pastor Marco Aurélio, vai compartilhar conosco, com certeza, essa aula abençoada. E, como vocês viram hoje, quem estava participando do culto, programe-se e participe com a gente, novos horários da nossa igreja. Escola Discipuladora, 9h30, o culto às 11, tá? 11 horas. Calvário Kids, 12 horas, meio-dia. Terça-feira, Saúde em Casa, no Instagram, no Face, às 17. Pequenos grupos será na quinta-feira, às 20 horas. Na terça-feira, desculpe, às 20 horas. E de segunda a sábado, as lives de oração no Instagram, no Face, serão às 7 da manhã e às 19 horas. Tudo bem, gente? Deixa eu só parar agora aqui. Deixa eu parar isso aqui. Parar a gravação.